Sou Daniel Santos. E eu sou Gabriele Cristine. E meu nome é Graziele Prasniski. Eu sou Isabela Rodrigues. Bom dia, eu sou Ricken Vieira e irei apresentar a primeira edição do Jornal ETEC, junto com meus colegas Daniel Santos, Gabriele Cristine, Graziele Prasniski e Isabela Souza. Iremos falar sobre as instituições sociais, o que são suas características, as principais instituições e a relação estabelecida entre elas. E agora eu vou explicar para vocês o que são instituições sociais. Instituições sociais são organizações da sociedade que existem para que haja a organização e a coesão social. São delas que passam as regras e as normas da sociedade para os cidadãos e formam os quantos cidadãos pertencem a determinado grupo social. Podemos considerar como instituições sociais a família, a escola, o trabalho, a igreja e o Estado. As instituições sociais atuam no progresso de socialização, visando a adequação de cada indivíduo no grupo social. As instituições sociais são instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, as quais reúnem um conjunto de regras e procedimentos reconhecidos pela sociedade. Elas possuem uma relação de interdependência, ou seja, não atuam de maneira isolada e surgem para surgir diversas necessidades humanas. Desempenham um papel fundamental no processo da sociedade e da democracia, o que decorre por meio do seu progresso normativo e coercitivo. Assim, determinando as regras e procedimentos dos grupos de acordo com padrões, papéis, valores, comportamentos e relações entre membros da mesma cultura. As instituições sociais fazem parte da estrutura social e designam meios sociais duradouros e estáveis. Nelas são desenvolvidas diferentes relações em funções de determinação entre grupos sociais, além de participação da organização da sociedade. Ela pode atuar como controle social. E agora entra a Isabela com as características sobre as instituições sociais. E para entender melhor o que são instituições sociais, é possível elencar algumas de suas características e como elas funcionam. Primeiro, superação do indivíduo. As instituições sociais são feitas por indivíduos. Se todas as pessoas que compõem uma escola pararem de frequentá-la, consequentemente, ela irá sumir. Mas, se uma única pessoa ou um grupo interromper essa ideia, não fará que a escola suma. Historicidade. Podemos perceber que a instituição vem à tona antes do seu nascimento e continuará existindo até após sua morte. E com isso, ela é como uma história. Como resultado, o tempo vem alterando a instituição social, mas conseguem ser reinventadas e se adequa às transformações. Lembrando que essas não são todas as características, há muito a listar, mas essas são as características que nos dão ensinamentos para sermos adequados à nossa sociedade. E a partir dessa instituição, nós podemos ser quem somos. E agora eu vou falar um pouco sobre as principais instituições sociais. Nós estamos em contato com as instituições sociais praticamente desde o momento em que a gente nasce. As principais instituições sociais são família, igreja, escola, trabalho e Estado. A família é a primeira instituição social com a qual a gente tem contato. Ela nos ensina as primeiras regras e nos guia nos nossos primeiros passos em sociedade. Esta instituição se baseia no afeto para ensinar regras, que a gente absorve e leva para o nosso convívio social. Há quem diga hoje em dia que a família está em crise, mas na verdade ela apenas se adapta à modernidade e aos novos costumes da sociedade. A igreja costuma ser a segunda instituição social com a qual a maioria das pessoas tem contato. As religiões ensinam as normas sociais e morais que pessoas de determinada cultura devem seguir, o que dá a elas uma grande importância. A igreja costuma ser a segunda instituição social com a qual a maioria das pessoas tem contato. As religiões ensinam as normas sociais e morais que pessoas de uma determinada cultura devem seguir, e isso dá a elas uma grande importância. Já que as regras dessa instituição saem do convívio familiar e vão mais para o geral, a igreja costuma ser considerada uma instituição social secundária. A escola é a instituição social secundária por excelência. É responsável por passar ao indivíduo as normas sociais, legais e de comportamento que ele deverá seguir pelo resto da vida.
além de prepará-lo para as etapas sociais seguintes. O trabalho é a instituição social para a qual somos preparados desde nosso nascimento em uma sociedade capitalista. Consiste num conjunto de normas e regras que devem ser desempenhadas que seja possível o funcionamento correto da sociedade, de acordo com a visão de Durkheim. Essa etapa da vida é a maior e mais importante fase da convivência em sociedade, já que necessita que seja aplicado tudo o que foi aprendido nas etapas anteriores. O Estado é a formação de um conjunto de normas e regras sociais que formam as instituições sociais anteriores. É a última e mais complexa instituição social, já que precisa de tudo o que foi aprendido nas etapas anteriores. O Estado é formado por normas e regras regidas por um corpo de leis. É no Estado que se encontra a maior impessoalidade e o modo de ação mais técnico em sociedades civilizadas. E agora, Graziele Prasniski. Eu vou falar sobre as relações entre as instituições sociais. Religião. A religião, segundo Max Weber, um importante elemento de garantia uma unidade de pensamentos religiosos que reforça a coesão social. A igreja é transformações de valores religiosos em uma instituição social capaz de unir indivíduos de uma mesma crença, num corpo coeso. Família e escola. Dessa forma, a instituição família e escola são necessárias para formações de indivíduos em a sua totalidade por meio de processo de ensino e de aprendizagem. Sua ação ocorre de forma integrada na formação de indivíduos, cada um com a sua função. Elas têm o mesmo intuito: formar indivíduos para vivenciar em sociedade. Trabalho. Ele consiste num conjunto de normas e regras que devem ser desempenhadas pelo indivíduo para que haja o correto funcionamento da sociedade na visão de Durkheim. Estado. O Estado é o último e mais complexo instituição social, pois ele necessita da socialização primária promovida pela família e todas as outras etapas descritas. O Estado é constituído por normas e regras regidas por um corpo de leis. Bom, o Jornal ETEC está chegando ao fim e esperamos que os telespectadores tenham compreendido que as instituições sociais estão presentes em nossas vidas desde a hora que nascemos e provavelmente estarão até a hora de nossas mortes, sendo elas nossas famílias, indo para a escola, para a igreja ou religião, ou o Estado, tendo o intuito de que a paz prevaleça perante a sociedade. Espero que todos tenham um bom dia e até a próxima.